Fala pessoal, meu nome é Matheus Adler, eu sou aluno do 7º período de Engenharia de Computação na UEMA e eu vou estar aqui apresentando o nosso trabalho da disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas, no qual eu vou estar apresentando, mas eu vou estar representando toda a minha equipe, que é o André Luiz, o Bruno Rocha, o Ítalo de Assis, o Joadson Teixeira, o João Pedro e o Lucas Lima. Bem, o trabalho é sobre a automatização de testes em aplicações web utilizando o Selenium, tá? O Selenium ele vem a ser uma ferramenta para testar aplicações web pelo browser de forma automatizada, ou seja, para evitar que o desenvolvedor venha estar fazendo os testes à mão, fazendo os seus testes de mesa ali de forma manual e de forma repetitiva. Para automatizar esse processo, a gente utiliza o Selenium, que faz esses testes de maneira otimizada, né, e trazendo sempre os parâmetros de erro ou de bom funcionamento para a gente. Dentre algumas funcionalidades do Selenium, nós temos aí a de gravar os passos realizados durante a utilização de uma aplicação, reproduzir passos gravados e reproduzir passos programados. Essas funcionalidades eu vou estar mostrando com um pouco mais de detalhamento lá na frente. Bem, a instalação do Selenium ela é bem simples, tá? Ela é uma extensão do browser. Eu vou estar aqui mostrando para vocês, né, como funciona a instalação. Aqui é a página inicial, né, do Selenium. Nós temos aqui versões para o Chrome, para o Firefox. Eu vou estar mostrando aqui para o Chrome porque é o navegador que eu estou utilizando no momento. A gente clica, ele vai abrir, vai redirecionar a gente para o Chrome Web Store, onde aqui a gente vai estar, aqui é porque eu já tenho o Selenium instalado, tá? Então eu não vou estar podendo instalar novamente. Então vai ter aqui adicionar extensão, a gente vai clicar para adicionar extensão e de maneira bem prática ele vai abrir e vai mostrar o Selenium bem aqui nessa parte superior direita, que eu estou mostrando aqui com o meu cursor do mouse. Após a instalação, a gente vai ter a interface do Selenium, que de cara ela pode parecer um pouco assustadora assim, com muitos botões, muitos espaços em branco, mas que a gente vai estar vendo aí mais pra frente, que é bem simples, é bem intuitivo de se estar utilizando, certo? A aplicação da gente, inicialmente a gente havia desenvolvido uma aplicação nossa mesmo, que seria um gerador de números aleatórios, né? A gente desenvolveu essa aplicação, só que por alguns motivos que a gente não entendeu muito bem e a gente teve alguns problemas, algumas dificuldades, a gente não conseguiu realizar todos os testes da nossa aplicação no Selenium. Então a gente partiu, né, para um outro ponto, que seria o de utilizar uma aplicação já desenvolvida, que no caso a gente utilizou uma aplicação desenvolvida pela própria Google, mas que faria exatamente a mesma coisa da nossa aplicação, né, que seria gerar esses números de maneira aleatória. Aqui está a interface do programa que nós criamos, né, que a gente desenvolveu, que seria esse gerador randômico aqui, com um número mínimo e um máximo, e geraria um número dentre essa faixa aí que a gente estabeleceu. O que a gente está utilizando de fato é esse, que é o gerador de números aleatórios da Google, né? Tem a mesma função do nosso, só que a gente já está utilizando esse, que já foi desenvolvido pela equipe da Google. A gente tem aqui 5 casos de teste para realizar no Selenium para estar explicando o seu funcionamento. Mas eu vou estar mostrando para vocês agora na própria IDE. A gente vai vir aqui, a gente vai abrir o Selenium, que vai ter a opção para gravar um novo teste em um novo projeto, para abrir um projeto já existente e para criar um novo projeto. Como a gente já fez o projeto, a gente vai estar abrindo, né? Tá aqui. Essa aqui é a interface inicial do Selenium com um projeto aberto, certo? Aqui a gente tem algumas funcionalidades, como uma funcionalidade muito importante que é o recording, que é de gravar, que eu vou estar mostrando também um pouco mais detalhado, que é o de gravar a aplicação web, né? Tudo que a gente está fazendo, todos os cliques, todos os procedimentos que a gente está chamando, todas as funções que a gente está invocando durante o nosso uso, vão todas sendo listadas aqui com comando, com alvo e com valores.
certo? Eu vou criar aqui um caso de teste novo, só para a gente estar observando como funciona essa questão do botão de gravar. A gente vai estabelecer uma URL, sendo que essa URL pode ser ou uma aplicação online, né, num servidor, ou uma própria aplicação local, tá? Aqui a gente está utilizando o site da Google, né, porque a gente vai para a página inicial para poder abrir o gerador de números aleatório da Google, tá? A gente vai apertar aqui em gravar, ele vai abrir a página. Notem que todos os cliques e todas as funções aqui que eu estou fazendo, ele está gravando aqui na lista de comandos, tá? Aqui a gente vai escolher um número, vou botar aqui 10 e um máximo de 100. A gente vai clicar em gerar. Gerou um número, gera outro, e todos os meus cliques estão sendo armazenados aqui na minha lista de comandos, né? Como vocês podem ver aqui do lado direito da tela. Pronto, fechei. Daqui ele salvou todos os comandos que eu realizei na minha aplicação web. Deixa eu parar de gravar aqui. Na minha aplicação web no momento que eu estava testando. Isso é muito bom porque eu posso estar fazendo testes, né, em outras aplicações de maneira automatizada, sem que eu tenha que ficar fazendo os cliques que nem eu fiz aqui. Eu vou mostrar como. Tá? Esse aqui é o projeto com a parte de gravação. Agora a gente vai mostrar um projeto com a parte já pré-programada, né, que a gente já fez antes, tá? Da mesma aplicação. Aqui eu tenho umas outras funções que são o tempo de execução, que eu vou até diminuir um pouco aqui, que senão vai ficar muito rápido. Vou botar por aqui. Aqui para quebrar, né, parar com a quebra de linhas, que a gente pode marcar aqui para estar quebrando linhas na linha de execução. Aqui para correr o nosso teste, né, que é o que eu vou fazer agora. Bem, o Selenium, quando a gente programa, ele funciona da seguinte maneira. A gente vai vir aqui, né, vai colocar, a gente vai executar. Tá executando a primeira, né, que é o de abrir. Tá executando a segunda, que é o de setar o tamanho da janela. Vou diminuir um pouco aqui. E aqui eu vou estar explicando esses outros comandos aqui quando acabar a execução, tá? Que a gente vê que ele vai mostrando o que está acontecendo e executando ao mesmo tempo. Aqui, fazendo a troca dos valores, setando os valores e realizando os testes, ó. Pronto, terminou. Bem, aqui quando ele está assim verde, quer dizer que ele conseguiu executar todos os comandos. Agora eu vou estar explicando aqui um pouco do que a gente fez para que pudesse rodar a nossa aplicação. Aqui o comando open, esses comandos, vale lembrar que eles são comandos do próprio Selenium. Aqui ele tem uma lista, deixa eu apagar aqui rapidinho, tem uma lista de outros comandos, né? É uma ideia bastante vasta, tem várias utilidades. A gente aqui optou por fazer uma aplicação mais simples, só mesmo para demonstrar como é que funciona, né? Como é que a gente está definindo esses valores, como é que a gente está fazendo esse teste, e para ver mesmo se é uma ferramenta que dá para a gente utilizar no nosso dia a dia aí no mercado de trabalho realmente, tá? Então o primeiro comando aqui da gente foi o open, é bem intuitivo, né? O de abrir é o comando de abrir a nossa página. A gente vai passar aqui como alvo nossa URL do Google, certo? Esse segundo comando também bem intuitivo, que é set window size, que é de setar o tamanho da nossa janela. Vocês viram, não sei se vocês repararam que quando eu executei, a minha janela estava com um tamanhozinho um pouco maior, que é um valor pré-estabelecido aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui. Próximo comando, que é o comando de clique, a gente passou um alvo name igual aqui. O que seria isso? Esse alvo nada mais é do que a barra de pesquisa do Google. Esse valor aqui é um valor que a gente descobriu lá na barra de pesquisa do Google. A gente procurou no código-fonte da página e a gente achou esse valor e a gente setou aqui como target no Selenium, tá? Então ele clica nesse alvo que pra gente é a barra de pesquisa da Google, certo? Aqui o nosso próximo comando é o type. Bem, esse comando ele vai vir para escrever nesse alvo, que é o mesmo alvo que a gente selecionou anteriormente, que é a barra de pesquisa, né, da Google, passando um valor para ela, que é um número aleatório. No caso, isso no começo, quando eu escrevi lá, tem aqui, número aleatório na barra de pesquisa, certo?
Então ele está passando esses valores para esse alvo, né, para escrever, tá? Como vocês podem ver, é uma coisa bem intuitiva mesmo. Próximo comando aqui seria um outro clique. Nesse caso, o clique seria no botão de pesquisar da Google, certo? Esse name aqui também é o outro valor que a gente pegou lá no código-fonte da aplicação. Então, a gente clicaria no botão, né, de pesquisa. Aqui, esse outro clique é o campo de mínimo do número, que é esse campo bem aqui, também é um campo de clique. Aí ele dá um type nesse campo de mínimo, passando o valor 10. Depois ele dá um outro clique no valor de máximo, passando o valor 200. E aqui ele dá 5 cliques consecutivos para gerar 5 números aleatórios. Aqui eu vou estar fechando isso aqui e vou estar executando para vocês possam ver. Eu vou estar só acelerando aqui para vocês verem essa sequência que eu acabei de explicar novamente, agora sabendo o que cada comando certinho está fazendo. Abriu, setou um tamanho, vou diminuir um pouco aqui, clicou, escreveu, pesquisou, clicou no item de mínimo, passou um valor, clicou no local de máximo, passou o valor e gerou 5 números aleatórios consecutivos, tá certo? A gente vê aí que uma aplicação bem simples, mas que dá para ver a importância, né, de estar utilizando essa ferramenta, e a gente vê aí que tem diversas aplicações para ela, tá? A gente vem voltar aqui na apresentação, a gente vê um outro tipo de teste, né? Porque essa é a utilidade da IDE, do Selenium, é fazer esses testes que a gente estaria fazendo na mão de uma maneira mais otimizada. O segundo teste seria de colocar a letra como um parâmetro de entrada, tá? A gente vem aqui, onde a gente está passando esse valor 10, a gente passaria uma letra. Passar aqui um V, tá? A gente vai estar aqui executando. Ele vai abrir a página, vai setar o tamanho da janela, vai digitar o que a gente procura, que é o número aleatório. Abriu. Nesse caso aqui a gente viu que acontece um erro, né? Não é um erro no Selenium, é um erro de usuário, no caso que um usuário poderia estar errando, que é digitar um caractere nesse campo aqui, que aparentemente só recebe inteiros. Então a gente vê que ele não setou os valores e todos os números gerados foram 0, tá? Esse aqui foi a resposta para o nosso teste 2. A gente pode ver aqui o teste 3, colocar caracteres especiais como entrada e verificar o resultado. Bem, agora a gente estaria colocando caracteres especiais no lugar desses valores aqui. Vamos botar aqui um jogo da velha e uma porcentagem. Vamos estar executando novamente, ver a sequência dos passos. Abriu, setou o tamanho da janela, escreveu o número aleatório, a gente vai abrir a aplicação aberta, a gente vai setar o valor do jogo da velha. Ó, a gente observa que mais uma vez, né, a gente teve o mesmo problema de estar setando um caractere num campo que aparentemente só recebe o valor inteiro, certo? Ó, mesma coisa, a gente não conseguiu setar os valores e o número gerado foi 0. Vamos aqui para o nosso caso de teste 4, colocar um valor maior no mínimo e menor no máximo. Esses casos de teste a gente procurou setar coisas que um usuário comum possa estar fazendo, né? Um usuário leigo assim, que não saiba muito bem da aplicação, possa estar fazendo esse tipo de utilização do sistema, tá? Que eu vou botar 1000 no mínimo e 100 no máximo. Vamos executar aqui para ver o que acontece. Aqui, abriu, setou o tamanho da janela. Aqui vai estar abrindo a aplicação. Aqui a gente vai estar setando um número mínimo como 1000 e o máximo como 100. Vamos ver a reação dele. Bem, aqui ele já funcionou, só que não sei se vocês repararam que ele alternou os valores. Ele pegou o máximo e colocou no lugar correto, e depois pegou o mínimo e colocou no lugar correto, certo? E depois gerou os 5 números. Então a gente viu que o sistema aqui da Google, né, desenvolvido pela Google, ele teve uma boa resposta para esse tipo de erro do usuário, né? Se uma pessoa se confundisse e colocasse os valores trocados, ela teria o mesmo resultado, porque a Google desenvolveu o programa para que alterasse, né, e executasse certinho aqui pra gente. Então vamos para o último caso de teste, que seria o de utilizar float como entrada, tá? Vamos lá. Aqui a gente entrada a gente só testou com números inteiros, correto? Vamos testar aqui um número 12.5.
E aqui vamos testar com 19.8. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Os mesmos padrões, né? Aqui abrindo a aplicação. Vai setar os valores. Agora a gente vai ver se vai funcionar. Aqui ele botou 12,5, né? A gente viu que ele converteu o ponto para vírgula e funcionou, né? Aparentemente aqui está setando os números aleatórios. Uma curiosidade que a gente percebeu no decorrer do desenvolvimento aqui, desses testes, foi que se eu colocasse aqui, por exemplo, uma vírgula no lugar do ponto e fizesse essa execução, vamos ver como seria o comportamento. Vai estar aqui abrindo a aplicação novamente e vamos ver, ele botou 12,5. Ó, a gente viu que ele não aceitou esse caractere, né? Então esse aqui também poderia ser uma espécie de erro da aplicação, né? Ele continua gerando aqui os valores como se tivesse um número qualquer aqui, né? No caso, provavelmente ele estabeleceu esse valor aqui como zero, né? Como nulo. Não, como zero. E estaria procurando um número de 0 a 19,8. Então esse aqui seria um outro tipo de erro aí para a nossa aplicação. Bem, a partir disso, né, desses testes, que apesar de simples, a gente deu para notar toda a aplicação do Selenium, né, como a gente pode estar aplicando isso em aplicações web mais complexas. A gente teve algumas considerações, né, considerações feitas pela equipe, tá, que seriam de pontos positivos. A gravação da tarefa, reduz bastante o trabalho e facilita a repetição de testes. Isso é uma verdade, porque imagina pegar um sistema web com inúmeras aplicações, com inúmeras janelas, com inúmeros pontos para selecionar, caixas de texto, enfim, com inúmeras funcionalidades. E a gente está fazendo o mesmo teste repetidas vezes, trocando valores, trocando situações, e a gente tem que fazer isso manualmente, levaria muito tempo, né? Levaria muito tempo e esforço. Então a gente pode estar utilizando o Selenium para esse tipo de aplicação, tá? Para esse tipo de situação. Outro ponto positivo que a equipe destacou é a grande gama de comandos que permite tratar diversas aplicações diferentes. Como eu falei, a gente trouxe uma aplicação bem simples mesmo, só para demonstrar o uso do Selenium, mas a gente viu que aqui na IDE que tem inúmeros comandos, tá? Que a gente pode estar utilizando em aplicações diversas, tá? Então a gente vê que a gama de conhecimento do Selenium, ela é bem vasta, né? E a gama de aplicabilidade também é muito grande. Alguns pontos negativos, né, que a gente veio destacar, que a gente percebeu no desenvolvimento do nosso trabalho, que é a dificuldade em utilizar em aplicações web simples e offline, que foi o que aconteceu com a gente. A gente desenvolveu uma aplicação simples de gerar números randômicos, mas a gente não conseguiu aplicar no Selenium por alguns motivos aí que a gente ainda não conhece muito bem, né? E alguns erros aí que, inclusive, é outro ponto negativo que a equipe destacou, que é o baixo detalhamento das falhas e seus motivos. Aparecia que tinha um erro, né? Mas diferente que a gente está acostumado, por exemplo, nas linguagens de programação, que diz qual tipo de erro, referencia o erro e tudo mais. Nessa IDE, esses erros eles não são referenciados desse jeito. A gente tem um detalhamento muito fraco das falhas e dos motivos das falhas. Então fica mais difícil da gente descobrir, né, e da gente encontrar o erro da gente. Então esse foi um ponto negativo aí, que até dificultou um pouco o nosso trabalho, né, em questão de a gente aplicar o Selenium numa aplicação nossa mesmo, mas nada que viesse atrapalhar muito no entendimento da IDE, que é o mais importante aqui no trabalho da disciplina, certo? A gente agradece pela atenção das pessoas que irão assistir ao vídeo, tá? Mais uma vez a gente priorizou dividir o trabalho na nossa equipe. Nossa equipe tem 7 pessoas, onde 3 pessoas, que foram eu, o Joadson e o Ítalo, nós ficamos responsáveis mais em estudar a parte da IDE, que é o Selenium, né? A gente foi mais estudar a fundo, né, a aplicação. E o Bruno, que ele tinha tentado desenvolver a nossa aplicação web, mas que infelizmente a gente não conseguiu utilizar,
mas fica aí também os créditos ao desenvolvimento dele. E o resto da equipe, que é o Lucas, né? O Lucas, o André, né? O Bruno, e eu tô esquecendo de alguém. O Lucas, o André, o Bruno, o João Pedro, tá? E o João Pedro, eles ficaram com a parte de escrever a documentação, que essa documentação a gente vai estar enviando aí ao professor, né, no Seguir o EMA, tá? Então a gente mais uma vez agradece a atenção do pessoal que assistiu. Se tiverem alguma recomendação, alguma dúvida, podem estar adicionando nos comentários. A gente agradece. Obrigado. Falou.